Olá, sou Bruno Bini, advogado e professor, e dando sequência a essa visita que temos feito às famílias mais numerosas do Brasil, chegamos por seus sobrenomes, chegamos agora ao sobrenome Costa. O sobrenome Costa, que é ao lado ali da família Gomes, do nosso 10º vídeo, apontado como a 10ª ou a 11ª, há alguma oscilação nas fontes que eu consultei, mas o sobrenome Costa é o 11º nome que a gente visita pela listagem que eu adotei aqui no Brasil, com seus pouco mais de 1,5 milhão de membros, mas curiosamente volta aquele intercalar com Portugal, né? E Costa é indicado pelas fontes como o 6º sobrenome mais comum de Portugal, né? Então, embora tenhamos tido aí em alguns sobrenomes uma distância com Portugal, tendo menos daqueles membros na sua listagem, agora voltamos para um sobrenome que é mais comum em Portugal do que aqui, na proporcionalidade, obviamente, das populações desses dois países, né? O sobrenome Costa, quando a gente começa a estudar a sua origem, embora muito se fale, e isso já seja mais ou menos automático para muitas pessoas que estudam a questão do sobrenome, é muito ligado à ideia de costa, né? Como oposto de selva, como a gente viu lá no Silvio, eu já vou falar sobre isso. O sobrenome Costa, uma coisa que chama muita atenção nas fontes, é que o sobrenome Costa é sempre apontado como sendo o sobrenome de diversas personalidades muito importantes ao longo da história de Portugal, né? O caráter muito nobre de pessoas que tiveram o sobrenome Costa ao longo da história de Portugal é muito marcado em todas as fontes que eu consultei. Fazem sempre questão de mostrar que em todos os grandes momentos da história de Portugal, de alguma forma havia próximo ali um Costa. Para que não haja nenhuma dúvida sobre isso, já no entorno do primeiro rei de Portugal, né, o grande Dom Afonso Henriques, para quem conhece a história de Portugal um pouquinho, ou ao menos essa parte inicial, sabe que ele ganhou esse status de um conquistador e de primeiro rei de Portugal por grandes feitos que ele realizou na ocasião, isso quase 1000 anos atrás, né? Então ele é quase que um herói lendário, se eu puder dizer assim, da formação do Estado de Portugal. E no entorno desse grande Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, né, o grande conquistador, já haveria ali também Costas, né? Então ele teria pessoas próximas a ele com esse sobrenome. É um sobrenome antigo, fontes indicam o século XIII, alguns indicam, na verdade, o próprio século XII como sendo de origem, mas todos falam, ou a maior parte das fontes afirma, que não seria correto dizer que todos os Costas hoje teriam um ancestral, um antecessor comum, porque o sobrenome Costa, de fato, embora a gente consiga identificar um ponto de partida a se levar em consideração uma possível origem, as outras possíveis origens elas mostram na verdade, para a gente uma dispersão, né? Esse primeiro ponto, em que a gente teria realmente um primeiro Costa ali atrás, nem é, na verdade, de um português. Haveria ali um oficial de nome Nicolau Costa, que seria grego. E esse Costa, segundo uma outra fonte, que não foi a que me apresentou primeiro como Nicolau Costa, Costa escrito aqui com K. Segundo uma outra fonte, esse Costa, em grego, viria, na verdade, de uma contração da palavra Constantinos, né? Assim como o nosso Constantino. E Constantinos, do grego ou até do húngaro, uma fonte apontou como sendo da Hungria, esse Constantinos constrito seria Costa com K, e aí a gente simplesmente aportuguesou com a substituição da letra K pela letra C, e essa seria, para alguns ali no século XIII, a origem do sobrenome Costa. Quem volta um pouco mais no tempo, né, atribui, na verdade, essa identificação Costa a uma região de Portugal. A Quinta da Costa, na região de Guimarães, em Portugal, daria ao nome Costa, ao sobrenome Costa, né, o seu primeiro caráter toponímico. Isso por quê? Porque na Quinta da Costa, lá nessa região de Guimarães, na comarca de Guimarães, teria feito com que as pessoas que dali provenientes fossem, né, ostentassem o sobrenome Costa ou da Costa, né? Eu sou da região da Costa, portanto eu sou o nome tal da Costa ou Costa
com aquele caráter que a gente já viu de toponímico, né, de lugar, diferente do patronímico, quando a gente tem aquela relação como houve no Gomes, né, Gomes como filho de Gomes, né. Aqui a gente tem o caráter, de novo, toponímico, como a gente viu em Silva, como a gente viu em Santos, como a gente viu em Ferreira, para dar alguns exemplos das famílias que a gente já visitou, né. Então tem esse primeiro caráter toponímico. Por que eu falei de dois caráteres toponímicos, né? Porque existe ainda um outro caráter toponímico, esse de longe, muito famoso, muito divulgado, né? Aqueles que habitariam a costa, ou seja, o litoral, seja lá em Portugal, seja depois aqui no Brasil, ostentariam esse sobrenome, em contraposição àqueles que habitam o interior mais selvagem e que adotariam o sobrenome Silva, como derivação de selva, né? Cheguei a falar isso lá no nosso primeiro vídeo dessa série, justamente porque tratei dos Silva, e lá eu chego a mencionar rapidamente os Costa, e finalmente nessa 11ª família a gente consegue chegar a esse caráter, né? Então tem o caráter toponímico dessa região de Portugal, da Quinta da Costa, né, lá na comarca de Guimarães, mas tem também esse outro caráter toponímico. A pessoa se localizaria no litoral e, portanto, seja lá, seja aqui no Brasil, ela se identificaria como alguém da costa, em oposição a alguém que é da selva, ou nessa utilização nossa mais comum, é um silva, né? Tanto que a palavra silvícola derivaria dessa origem toponímica, né? Como eu disse, é um sobrenome muito ligado à nobreza de Portugal, né? Diversas fontes mencionam que sempre havia um Costa político, guerreiro, explorador, intelectual, sempre havia um Costa a sobressair-se socialmente, né? E tanto que isso remonta lá ao caráter toponímico, né, da Quinta da Costa, já no tempo desse primeiro rei de Portugal que eu mencionei agora há pouco. Quando a gente chega no Brasil, a gente também tem a visita de um famoso Costa logo no início do Brasil, né? Lá nos Sousa, quando a gente falou do sobrenome Sousa, eu cheguei a falar sobre o nosso primeiro governador-geral, né? Então, vendo que não estava dando muito certo a gestão do território brasileiro pelas capitanias hereditárias, a gente adota a figura do governador-geral. Cheguei a falar um pouquinho sobre os governadores gerais para falar do último deles, que foi o Conde dos Arcos, para então depois falar sobre o Sousa, né, lá na nossa quarta família mais comum. E aí o Tomé de Souza foi o nosso primeiro governador-geral, e ele foi substituído depois pelo segundo governador-geral do Brasil, que era um Costa, né? Duarte da Costa assume em 1553, salvo engano, e fica por volta de 4 ou 5 anos como o segundo governador-geral do Brasil. Então, se é verdade que já devia haver outras famílias Costa, como de fato algumas fontes apontam que por volta do século XVII havia centenas de famílias Costa, como eu disse, é muito pouco provável que todos derivem de um mesmo antepassado comum, justamente porque o caráter toponímico, e ainda mais se considerarmos o caráter toponímico não da Quinta da Costa, mas o caráter toponímico Costa, no sentido de litoral, é claro que vai surgir por esse critério um Costa aqui e um Costa em outro lugar, né? E eles vão dar origem a troncos de famílias distintos. Então, por isso que muitas fontes afirmam que é muito pouco provável que os Costas tenham de fato necessariamente uma conexão. Para deixar isso ainda mais fortalecido, né? E aí eu já abandono rapidamente aqui esse primeiro Costa que veio já no início da ocupação do território brasileiro como Duarte da Costa, né? Como nosso segundo governador-geral. Eu destaco que o sobrenome Costa, ele é comum em outros lugares também, né? Que não apenas Portugal, eventualmente Espanha e Brasil. A título de ilustração, o sobrenome Costa, ainda que com algumas variações, né? Ele é um sobrenome número 6 ou 7 na contagem do sobrenome mais comum na Itália, salvo engano, é o 7º sobrenome mais comum. Indiscutivelmente, é muito pouco provável, de todo modo, que haja uma confluência passada, histórica, desses Costa de Portugal e depois do Brasil com essa família Costa na Itália, né? Mas, de fato, é o 6º ou 7º, salvo engano, é o 7º mesmo, sobrenome mais comum na Itália. Então, o sobrenome Costa
comum entre nós, 11º, mas bastante comum em Portugal, é o 6º comum em Portugal, e não vamos esquecer aqui que, de fato, isso me chamou a atenção nessas 11 famílias. Eu sei que em outras, como nos Rodrigues, eu cheguei a mencionar um caráter bastante ligado à nobreza em diversos momentos da história de Portugal com aquele sobrenome, mas o nome Costa é o que, de fato, as fontes mais afirmam se tratar de um sobrenome muito ligado a pessoas com importância na história de Portugal em determinados momentos da sua longa história, né, da sua história aí milenar. E é um sobrenome também comum em outros lugares, como, por exemplo, está claro, com essa presença maciça, como o 6º ou 7º sobrenome mais comum na Itália. É isso, né? Como eu disse, meu propósito é sempre trazer algumas informações sobre estes sobrenomes, né? Nunca, obviamente, esgotar um assunto, é despertar uma curiosidade, compartilhar algum assunto interessante. Temos aí personalidades, então, com o nome Costa, não só na história de Portugal, como também na história do Brasil. Tivemos presidente no Brasil com o nome Costa, né? O segundo presidente do regime militar era Costa, né? Então tivemos muitas pessoas com o sobrenome Costa compondo também momentos históricos do Brasil, né? E fica aí esse registro a respeito do 11º sobrenome mais comum do Brasil, né? E eu agradeço a todos que assistiram, espero que tenham gostado demais dessa visita que eu fiz. Fica o meu abraço aqui a todos esses membros da família Costa, né? Que eventualmente tenham assistido ao vídeo. E fica aqui o combinado de que a gente se encontra na 12ª família mais numerosa do Brasil no nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima família.